Não é todo dia que uma bomba como essa explode no cenário das celebridades. E olha, meus amigos, hoje a história é quente e promete agitar o mundo dos famosos. Preparem-se, porque Zilu Godoy, ex-mulher de Zezé de Camargo, soltou uma verdadeira metralhadora de acusações. E não está poupando ninguém. E quem pensou que a briga entre os Camargo estava no fim, se enganou completamente. Zilu decidiu romper o silêncio de uma vez por todas e, em uma entrevista exclusiva, deu detalhes que até os fãs mais fiéis do cantor Zezé jamais imaginariam ouvir. As palavras da empresária, recheadas de indiretas pesadíssimas, têm feito o público ficar de boca aberta e as redes sociais nunca mais serão as mesmas. Em uma revelação que, sinceramente, ninguém viu chegando, Zilu acusa Zezé de ser o responsável por destruir emocionalmente o próprio filho, Igor Camargo. Mas calma, não é só isso. A coisa é ainda mais pesada. Segundo Zilu, o cantor não hesitou em passar por cima da própria família para proteger a atual noiva, Graciele Lacerda. De acordo com a empresária, o sofrimento de Igor e até dos outros filhos do ex-casal foi completamente ignorado por Zezé, tudo para blindar a imagem da noiva. O que parecia ser uma separação simples transformou-se em uma verdadeira guerra interna, com acusações, manipulações e muito mais. E o que mais chocou foi o que Zilu revelou sobre o ambiente tóxico dentro da casa dos Camargo. Segundo ela, os problemas começaram muito antes de qualquer escândalo envolvendo perfis falsos nas redes sociais. Zilu alegou que Igor vinha sofrendo pressões pesadas por anos, sendo tratado com total desdém por parte do próprio pai. Tudo isso para não desagradar Graciele, mas foi quando Igor decidiu defender publicamente sua esposa, Amabile, após a descoberta de um perfil fake que estava atacando a família, que a situação atingiu um novo nível de tensão. O que aconteceu a seguir foi de dar calafrios. Zilu, em tom enfático, disse que Igor não merecia ser tratado daquela maneira, especialmente após uma atitude de defesa em relação à sua esposa. Ela revelou que, após esse episódio, o cantor Zezé não hesitou em cortar o filho da vida profissional e, pior, da vida familiar. Em um gesto dramático e em total contraste com qualquer tentativa de reconciliação, Zilu contou que Zezé chegou a demitir Igor do escritório da família, um gesto que abalou ainda mais o vínculo entre eles. Ele nunca se importou com os sentimentos da família. O que sempre importou para ele foi a aparências. Era como se nada mais valesse a pena se não fosse agradar a Graciele, afirmou Zilu em tom pesado. E como se isso não fosse suficiente, Zilu trouxe à tona outra bomba. O Natal da família Camargo foi cancelado. O clima estava tão pesado, tão carregado de tensões, que ninguém tinha mais disposição para celebrar juntos. Mas o pior veio depois. Segundo Zilu, a filha Vanessa tentou intermediar uma conversa entre Zezé e Igor, mas foi completamente ignorada. E a resposta de Zezé? Um tapa na cara de qualquer tentativa de reconciliação. Quem não apoiasse Graciele não teria mais espaço na vida dele. É isso mesmo. A famosa frase de Zezé ecoou como um aviso direto. Ou você é a favor dela, ou não faz mais parte da minha vida. E o jogo foi ainda mais sujo. Zilu revelou que, em um dos momentos mais tensos da entrevista, ela começou a se questionar se deveria mover um processo contra o ex-marido, acusando-o de danos morais a Igor e sua esposa. Em um desabafo, ela disse: "Eu não consigo mais assistir passivamente a esse jogo de manipulação que ele está fazendo com os filhos. Como mãe, não posso mais ficar quieta." E, para completar, Zilu deixou uma pista de que teria provas fortes e conversas secretas que poderiam comprometer ainda mais a imagem de Zezé e Graciele. O que Zilu ainda não contou é o quanto ela está disposta a ir para expor toda essa situação. A empresária, que tem sido procurada por várias emissoras de TV, deixou claro que não está mais disposta a se calar. Ela mencionou que, em breve, poderia até lançar um livro revelando todos os bastidores da família Camargo, algo que, se de fato acontecer, promete causar um verdadeiro terremoto na vida pública do cantor e da sua atual esposa. E, como se isso não fosse o suficiente, Zilu mencionou que tem provas que podem virar o jogo. O que ela sabe, se for realmente compartilhado, pode comprometer a imagem pública de Zezé de forma irreparável.
A situação tomou proporções ainda maiores quando Zilu revelou que está sendo procurada por emissoras de TV para contar todos os bastidores dessa história de família, com detalhes que prometem chocar ainda mais os fãs. E não para por aí, ela não descarta lançar um livro, onde pretende expor tudo sobre a verdadeira face da família Camargo. Fontes próximas de Zilu garantem que ela tem provas contundentes, conversas secretas, documentos e registros que poderiam virar o jogo a favor de Igor e Amabile, tornando essa guerra interna ainda mais dramática. Para completar, rumores começaram a circular de que Igor estaria cogitando abrir um processo contra o próprio pai por quebra de contrato, após ter sido demitido sumariamente de tudo o que envolvia a carreira da família. E se você pensou que as coisas estavam calmas, adivinhe só? A filha Vanessa, que sempre foi discreta em relação aos dramas familiares, não esconde mais sua insatisfação. Segundo fontes, ela tem evitado completamente o contato com o pai e tem se aproximado cada vez mais da mãe, Zilu, deixando claro de que lado está. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando a outra filha, Camila Camargo, começou a fazer postagens misteriosas em suas redes sociais, falando sobre família tóxica e livramento. O que é claro é que a família Camargo está rachada, e as redes sociais estão de olho em cada postagem, cada curtida e, claro, em cada movimentação dos envolvidos. Os amigos antigos de Zezé, incomodados com a postura intransigente do cantor, também começaram a se afastar. E até antigos parceiros musicais do cantor estariam desconfortáveis com a situação, segundo fontes próximas. O clima, que antes era de harmonia, hoje está contaminado por intrigas e ressentimentos que parecem não ter mais volta. Agora, a grande questão que todos esperam saber: o que vai acontecer com a imagem de Zezé e Graciele? A verdade é que, após tantas acusações e desmentidos, a reputação pública do casal nunca esteve tão arranhada. Graciele, que já vinha sendo alvo de críticas por parte da família Camargo, estaria extremamente abalada com a repercussão e cogita desativar suas redes sociais novamente. Mas Zezé, sempre o estrategista, insiste para que ela mantenha sua postura firme e não ceda à pressão. O que se sabe é que, por mais que tentem manter a fachada, o Império Camargo nunca esteve tão fragilizado. E Zilu, ao finalizar a entrevista, disparou a frase que vai ecoar nos próximos dias: "Você pode tentar destruir seus filhos, pode cortar vínculos, pode fingir que nada está acontecendo, mas a verdade sempre vem à tona, e dessa vez a verdade vai doer. A guerra está apenas começando e ninguém sabe onde tudo isso vai parar. Resta agora saber: Zezé vai continuar firme ao lado de Graciele, ou será que ele finalmente vai ceder à pressão e tentar consertar os laços com os filhos? Isso ainda está em aberto, e os próximos capítulos dessa novela familiar prometem ser ainda mais explosivos.